Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, dia 7 de abril de 2022, 8 horas 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente está no ar com a nossa abertura de mercado, pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso site, o noticiasagricolas.com.br, para que você receba as primeiras e principais notícias da manhã de hoje, para que fique bem informado e possa tomar boas decisões. Lembrando que temos Letícia Guimarães nos acompanhando ali pela redação do Notícias Agrícolas, responsável ali por coletar os seus comentários, as suas dúvidas, as suas perguntas e também de onde você está falando. Mande para nós sua cidade, seu estado, aquilo que você quer saber, que a gente quer te responder por aqui, tá certo? E lembrando também que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Quer mais um lembrete? Em meia horinha, 35 minutos para ser mais exato, às 9h30, Marcos Araújo, analista de mercado da Agrinvest, estará conosco para a gente falar de rentabilidade da soja. Sabe por quê? Os fretes estão elevadíssimos, tirando boa parte do dinheiro que iria para o produtor. Também puder, com esses preços dos combustíveis, é natural que isso aconteça. E é momento de demanda maior pelo frete, já que a gente está aí concluindo a colheita da nossa safra 21-22, né? Tem frete de retorno, enfim, a gente vai falar bastante hoje sobre logística e rentabilidade da soja, tá? É às 9h30, horário de Brasília, aqui durante o nosso Bom Dia Agronegócio. Marcos Araújo, portanto, estará conosco aqui, ok? Então vai ficando por aí que tem boas informações chegando para você nessa quinta-feira, tá certo? Bom, como sempre fazemos, vamos começar com a nossa rodada de preços, porque é ali que vai, né, a gente vai ter um entendimento do que olhar nessa quinta-feira. Bom, soja volta a subir, tem alta de 0,4% na manhã de hoje, 16 dólares e 26 centos por bushel no primeiro vencimento. Milho caindo, 0,3% de queda, 7 dólares e 54. Trigo na Bolsa de Chicago, 10 dólares e 35, uma perda de 0,2%. Esses dois mercados, milho e trigo, também estão ali se ajustando depois da volatilidade intensa do início da semana. Assim acontece para a soja também, mas fazendo um caminho meio inverso, né? Já que ontem a soja caiu bastante, hoje passa ali por um momento de recuperação, portanto. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos o óleo de soja subindo 1% na manhã dessa quinta-feira e o farelo bem próximo da estabilidade, com uma pequena baixa de 0,09%. O farelo no primeiro vencimento, 461 dólares e 40 centos por tonelada curta. O óleo de soja tem 72 centos mais 55 por libra no seu primeiro contrato, ok? Vamos checar também as informações da Bolsa de Nova York. A gente vai olhar primeiro para o café, que volta a subir, 0,5% de alta ou 0,5% de alta. Para o primeiro contrato, valer 2 dólares e 28 mais 80 por libra peso. O açúcar, 19 centos mais 69 por libra, uma alta de 0,5% também. O algodão cai 0,3% para valer 1 dólar e 35 mais 29. Tem uma baixa de 0,3%, como eu disse. O petróleo WTI, embora tenha uma alta expressiva hoje de 2,3%, tem 98 dólares e 44 centos por barril, WTI, tá? O Brent, referência para Petrobras e referência para a oferta global, para a relação global de oferta e demanda, ainda acima dos 103 dólares e 10 centos, com uma alta de 2%. Então, 2% no Brent, no WTI, 2,3% de alta. Tá? O gás natural também sobe forte hoje, 2,8%. Sobem ainda ouro e prata, o cobre caindo um pouquinho, tem 0,5% de queda. E vamos dar uma olhadinha também no dólar index, tabela da Investing. Temos aí uma pequena baixa para o dólar index de 0,07%, tá? Então não é nada muito forte, tá bem mais próximo do 0 a 0 do que efetivamente da queda, mas está aí operando em campo negativo, portanto, o índice dólar, que é aquele índice, né, que mede ali a movimentação da moeda americana frente a uma série de outras moedas, a uma cesta de moedas, como o mercado costuma dizer, né? São as principais moedas emergentes ali frente ao dólar, tá bem? Bom, estamos então olhando para tudo isso e estamos olhando também para os mercados asiáticos. E nós temos aí Bolsa de Dalian, o fechamento dessa quinta-feira, informações da Agrinvest Commodities. Farelo em queda, óleo em alta, milho em alta, suíno em baixa. O suíno fechou com 0,7% de queda. Olha só o que também nos diz a Agrinvest Commodities. Indústrias processadoras de soja na China informaram que na semana passada o esmagamento caiu para perto de
40% da capacidade, tá? Isso é muito baixo. Já já a gente vai falar mais sobre isso com os comentários de Eduardo Vanin, analista também da Agrinvest Commodities, tá? E naquele rápido resumo que eles fazem para nós do mercado financeiro, nós temos bolsas em leve alta, petróleo em leve alta, próximo de 98 barril, WTI. Dólar em alta contra a maioria das moedas, já virou, né? Taxa de juros de longo prazo nos Estados Unidos e na Europa subindo forte essa semana, uma tentativa de conter a inflação. Ontem conversamos com o Roberto Dumas Damas, economista especializado em economia internacional, explicando todo esse movimento e como um não aumento da taxa de juros continua alimentando o processo inflacionário. Tá? Vale a pena depois você recuperar essa entrevista, vou deixar aqui o caminho para ti, já já a gente divide ela com você na tela. E vamos seguindo. Os Estados Unidos aumentaram as sanções sobre os maiores bancos russos. E não só sobre os bancos russos, como as filhas do Vladimir Putin, presidente da Rússia, também estão sob sanção, né? É uma tentativa de ir apertando o cerco ali sobre a Rússia para ver se cede, né, o presidente Vladimir Putin, o que parece não acontecer. Hoje a gente estava vendo aqui durante a manhã, enquanto a gente estava aqui coletando as informações, né, para começar o Bom Dia Agronegócio, sobre os civis que foram mortos ali em Mariupol, que passam de 5 mil somente em Mariupol, tá? Então é realmente uma situação muito séria, é o 43º dia de guerra, mais de um mês já de guerra. Então a gente está muito atento a isso, ok? E vamos continuar monitorando, porque é uma situação ainda muito triste de ser noticiada, é uma situação que deve durar ainda um tempo considerável, segundo alguns especialistas. Ontem, inclusive, isso foi destaque no boletim diário da Laboro, alguns especialistas falando que essa guerra pode durar até o final do ano, senhoras e senhores. Imaginem vocês mais 8 meses de guerra. A Ucrânia vai virar pó, né? Porque, pelo amor de Deus, não dá para continuar, tá? Não dá para continuar. Enfim, vamos seguindo por aqui. Então, temos essa situação. Ainda o Agrinvest nos informa sobre menos chuvas para a parte central do Brasil e temperaturas mais elevadas. Atenção, você que está com seu milho safrinha no campo. Qualidade do trigo de inverno nos Estados Unidos continua caindo. A greve dos transportadores na Argentina está garantindo algum suporte aos futuros do farelo de soja na Bolsa de Chicago. O óleo também sobe, mas hoje muito mais atrelado ao petróleo e essas altas fortes que são registradas na manhã dessa quinta-feira. A chegada de caminhões nos portos argentinos já está efetivamente diminuindo e as licitações de compra de trigo nessa semana passando de 1 milhão de toneladas, tá? Informações de Eduardo Vanin, Agrinvest Commodities, ok? Eu sempre te falo, se você ainda não acompanha o blog da Agrinvest, acompanhe. inteligência.agrinvest.agr.br, insights de quem está dentro do mercado, vivendo o mercado, tá? Então, a gente vai se pautar aqui na Agrinvest, em mais consultorias, para continuar te trazendo essas informações por aqui, tá certo? Um recadinho, se você está nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br e quer falar com a gente, clica no botãozinho que tem ali, ó, assistir no YouTube, abrir no YouTube. Abrir, né? Abrir no YouTube. Clicou ali, faz seu cadastro, seu login, seu cadastro, como eu sou velha, né? Faça o login e coloca ali a sua pergunta, a sua dúvida, manda pra gente de onde você tá falando, tá? Já tem um montão de gente lá conversando com a gente, né? A Neide Rosa falando conosco, o Ronaldo Silva, o Matheus Vieira, todos nos mandando bom dia. O Matheus fala de Patos de Minas, em Minas Gerais. O Eduardo Patela de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, nos mandando bom dia também, e o Bernardino Tartari também nos mandando bom dia. Obrigada, viu, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Bom Dia Agronegócio. Bom, antes da gente começar a destrinchar os mercados, né, eu quero falar para vocês sobre as nossas importações de fertilizantes. Vou compartilhar esse link com a Lê, para que ela compartilhe com vocês também aí na tela, tá certo? Falando sobre as nossas importações de fertilizantes. Quem assistiu a entrevista do Jefferson Souza aqui na terça-feira, ouviu ele dizer o seguinte: não me preocupam as importações do primeiro trimestre, me chamam a atenção os números que nós veremos no segundo trimestre, quando a gente vai sentir mais efetivamente o peso da guerra, né? O Jefferson já havia trazido esse
essa situação, essa colocação, e de fato ele já havia falado inclusive sobre esse volume de importação e chegada de fertilizantes ao Brasil no primeiro trimestre, maior do que no primeiro trimestre de 2021, e que de fato a preocupação dele era para esse segundo trimestre, tá? Então já eu vou remostrar aqui para vocês, existe isso? Remostrar? As informações do Jefferson, tá? Mas o que diz a Reuters? O Brasil acelerou as importações de fertilizantes nos primeiros 3 meses do ano, segundo dados de embarque nesta quarta-feira, já que sanções ocidentais a grandes fornecedores como Rússia e Bielorrússia representam risco para os carregamentos daqui para frente. Os fertilizantes, segundo dados da Cargonave, as importações brasileiras de fertilizantes no ano, até março, aumentaram 27,5%. Tá? Com as importações atingindo 10,43 milhões de toneladas. Rússia, China e Canadá estão entre os 3 principais fornecedores do Brasil, ainda de acordo com a Cargonave, tá? Lembrando que 85% dos nossos fertilizantes são importados, tá certo? Eu vou até abrir aqui o último tweet do Jefferson, né? Aliás, se você não segue ainda o Jefferson Souza no Twitter, siga, porque, como eu sempre falo, né? Esse garoto é um colosso do mercado de fertilizantes e ele sempre com essas informações bastante pontuais. Olha só, as importações de fertilizantes mostram para um valor superior a 10,4 milhões de toneladas no primeiro trimestre, um recorde absoluto para o período. Entretanto, atenção ao segundo trimestre, pois sentiremos os verdadeiros impactos da guerra e da ausência bielorrussa, tá? Então, atenção total, é importante vocês acompanharem isso e essa notícia está aí dividida na tela, eu vou colocar para vocês também, vou pedir para a Letícia dividir com vocês também e mostrar para vocês como é que chega até essa entrevista do Jefferson, né? Justamente detalhando essa preocupação com o segundo trimestre para as nossas importações de fertilizantes, tá? Estou já dividindo aqui o link com a Letícia, ela vai colocar na tela para vocês. E é muito simples, tá? Lá no nosso menu, vídeos, agronegócio, vai procurar o rostinho ali do Jefferson, vai clicar, Jefferson Souza, vou deixar aqui para vocês nos comentários, tá? E aí correr pro abraço, porque a entrevista é muito boa, tá? Vou deixar aqui para vocês no Instagram e também no YouTube, tá? O nome dele, para que vocês, se não assistiram durante o Bom Dia Agronegócio, possam vê-la, portanto, nessa condição, ok? Olha só, o Lucas Libernet. Bom dia, saiu alguma medida efetiva do governo sobre a seca no Sul? Bancos alegam que não receberam nada. Precisa ser oficializado, né, Lucas? A gente tá bem de olho nisso por aqui, tá? E qualquer novidade a gente te informa, pode deixar. Letícia tá te mostrando como chegar até o Jefferson, tá? Menu vídeos, e aí é só correr pro abraço, ok? A Neide Rosa tá me perguntando o seguinte: Carlinha, você acha que devemos já começar a focar em travas para a safra 2023 ou ainda tá muito cedo? Neide, não acho que esteja muito cedo, porque os preços dos fertilizantes estão muito altos e o dólar está recuando, né? Teve até uns dias de recuperação, na verdade, mas ainda segue ali na casa de 4,60, 4,70, né? 4,72, 71 é a cotação da hora, R$ 4,71. O mercado está acabando de abrir. Então, Neide, não acho que seja cedo, mas eu acho que essas travas, caso você vá fazer, você, né, faça parte da sua gestão, fazer essa trava, ela precisa ser muito bem pensada, precisa ser uma operação muito estruturada. Por quê? Porque a gente está falando de um tempo longo, de uma volatilidade completamente selvagem, como ontem classificou o Mário Mariano, diretor da Novo Rumo e da AgroSoia, em entrevista ao Alexander Horta. São tempos de guerra, né? E nós temos aí a projeção de uma área recorde para os Estados Unidos, tá? Então, até que a gente tenha, fora toda a questão climática, entrega de contrato e tudo mais. Então, assim, eu acho que é completamente pertinente olhar para Travas 2023 agora, mas no sentido de, entenda, busque um profissional de confiança. Como eu falo, se abrir aqui vídeos
Soja, qualquer nome ali, a gente te garante que você vai ter uma comercialização muito adequada. Então, eu estou falando de Marcos Araújo, que vai estar aqui conosco já já, Eduardo Vanin, Carlos Cogo, Matheus Pereira, Cristiano Palavro, Fernando Pimentel, Ginaldo Souza, Vlamir Brandalize, Lione Severo, todos esses são ali cabeças de consultorias para te garantir uma boa comercialização, tá? Eu não sei se você vai optar pelo barter, se você vai optar pelo hedge, o importante é você entender que precisa ser uma operação estruturada. Se você tem suas despesas em reais, faça seus preços em reais. Se você tem suas despesas em dólares, faça seus custos em dólares. Tudo você precisa fazer, a sua comercialização em dólares, perdão. É preciso haver o casamento das moedas, o entendimento dos momentos do mercado e o entendimento disso para a sua gestão, tá? Neide, então assim, primeiro, obrigada pela sua pergunta, porque isso abre espaço para que a gente fale sobre essa comercialização protegida, consciente e antecipada quando ela precisa assim acontecer, tá? Então, acho que é momento de você olhar, momento de perguntar para os teus profissionais qual seria a melhor forma de nós termos aí essa condição, tá? Então, é esse questionamento que precisa acontecer, tá? Esse questionamento precisa sempre acontecer, tá? Então, busque o seu profissional de confiança e tenha essa resposta com alguém que vai ter muito mais competência do que eu para te responder, tá? Então, acho que a minha principal orientação para ti é mais ou menos por aí, tá? A Neide ainda, né? Nessas incertezas, guerras e tudo mais, ficamos em dúvida, com certeza. Por isso que é preciso ter um profissional de confiança do teu lado, que vai te dizer, olha, Neide, agora é melhor você travar o prêmio, que tá altíssimo. Vamos travar prêmio em Chicago, que tá ok. Vamos esperar um pouco o dólar, saber para onde vai. Tudo isso é possível, tá, Neide? Travar só o prêmio, travar só o dólar, fazer mercado de opção, fazer hedge, fazer barter. Tudo é possível, tá? Hoje a comercialização, ela é muito adaptável, né? Ela é muito personalizável e isso é determinante diante das inúmeras realidades que nós temos entre os produtores rurais aqui no Brasil. Então, isso que é o diferencial, tá? É fazer esse planejamento comercial. O Maurício Alban. Bom dia, de Toledo, no Paraná. Prever o tempo que pode durar uma guerra é mera especulação. Viver um dia de cada vez. E a cada dia está sendo uma montanha russa, verdadeiramente, né? É complicado, realmente. Há muita manipulação por trás dessa guerra. Nem fale, né? A gente está falando né, um cara meio que precisa ser estudado, né, senhor Vladimir Putin. Se vocês forem buscar a história desse cara, é uma coisa louca, né? Mas também o Volodymyr Zelensky, quem é também, né? Precisamos também estudá-lo. Ali é uma relação completamente complicada, né? A gente está falando de dois países que têm semelhanças muito fortes, mas realidades também muito distantes, né? Se a gente olha para o arsenal, né, de recursos humanos da Rússia versus o arsenal de recursos humanos da Ucrânia, nem se fala. De alguma forma, a Ucrânia está conseguindo, né, resistir e repelir algumas tropas russas. Então, uma loucura total, né? Mas que precisa de monitoramento, que precisa de atenção, tá? Então, eu concordo contigo, viu, Maurício? É pura especulação. É que é meu papel aqui, trazendo as diferentes opiniões, né, sobre a guerra, sobre os mercados, sobre o clima. Então, uma dessas opiniões indica esse conflito aí até o final do ano. Acho que se for isso, realmente é uma situação ainda mais triste, né? Mas enfim, obrigada. E Danilo Padovani, obrigada também por trazer essa informação para o Lucas, dessa medida provisória 1111 de 30 de março, só que isso ainda talvez não tenha chegado aos bancos efetivamente, né? Então a gente está preocupado com isso, tá? Vou tentar ali algumas fontes do mapa, né? Fontes oficiais, para complementar essa informação do Danilo e a gente entender como é que estão esses recursos para os produtores que foram atingidos pela seca, tá bem? O Cleidilson, bom dia. Pode haver falta de fertilizantes? Cleidilson, a gente ainda não fala, né? Os especialistas ainda não falam de desabastecimento, tá? Eles pressupõem que vai haver uma dificuldade muito forte de alcance da matéria-prima.
tá? Então, a logística está comprometida, o volume disponível está menor, mas perceba que a chegada de fertilizantes no Brasil no primeiro trimestre foi maior expressivamente em relação ao primeiro trimestre de 2021. Estou falando de um aumento de 27,5%, tá? Mas ainda assim, a gente vai ter que entender como vai ser o segundo trimestre, que segundo o Jefferson é o que vai trazer mais clareza sobre a realidade da oferta de fertilizantes aqui no Brasil. Volto a dizer, os especialistas falam, nós temos estoques para ir fazendo essa divisão, para ir tentando atender, fora que, segundo também os especialistas, os produtores deverão adotar essas práticas de reduzir a sua adubação, segundo eles mesmos relatam, né? Então precisamos entender. Eu não acredito que vai haver desabastecimento, mas que vai ficar difícil, eu acho que vai, tá? Bom, pessoal, como teremos já Marcos Araújo conosco, né, para falar bastante sobre o mercado de soja e tudo mais, eu queria aqui trazer alguns dados importantes e vou pedir para a Letícia também colocar no ar para vocês a entrevista que a Virgínia Alves fez ontem com o representante da ABIC, vou aqui buscar o nome dele, que agora já também não me lembro, é o Celírio Inácio da Silva, que é diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Café, tá? Segundo a ABIC, o consumo chegou a 21 milhões e meio de sacas em 2021. O Brasil segue como o segundo maior consumidor de café do mundo e depois de um ano que a crise pegou do campo à xícara, o consumo de café no mercado interno se manteve e teve alta de 1,71% em 2021, tá? Então, somente no Brasil, o crescimento do consumo de café foi de quase 2%, tá? Vou pedir para a Letícia, então, acho que já está dividindo com vocês a entrevista do diretor executivo da ABIC, o Celírio, né? Está aí na tua tela todos os dados muito detalhados, né? A evolução do consumo de café no mercado interno brasileiro, muito detalhado, né? Então tem todas as informações ali da ABIC nessa entrevista muito importante que a Virgínia fez ontem, tá? A Virgínia também dividiu mais alguns dados aqui comigo, que eu vou dividir com vocês, ó. A alta na matéria-prima foi de 155% de acordo com os dados levantados pela associação e o repasse para o consumidor final de 55%, tá? O que começou a ser feito em julho do ano passado. Foi uma janela apertada de oferta e demanda na entre-safra e a indústria acompanhando a colheita do Conilon, que pode ter um atraso na safra 2022. Nós, inclusive, falamos sobre isso ontem aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, recupere a entrevista do Celírio, diretor executivo da ABIC, você que está no setor cafeeiro, porque é importante para você entender como é que está o nosso consumo, como é que a indústria está se comportando diante de um cenário que sabemos é de oferta ajustadinha, né, apertada, e de uma demanda que, perceba, continuou evoluindo. Então, esse cruzamento de informações é o que mantém o mercado bastante volátil. Fora o cenário da guerra, fora o cenário climático, fora outras variáveis que nós já conhecemos, né? Mas, de qualquer forma, é importante a gente olhar para isso. Vamos olhar aqui, ó, as cotações do café na Bolsa de Nova York. Hoje, tá? Hoje é dia de alta. Os ganhos variam aí de 0,5% a 0,7%. O contrato maio tem 2 dólares e 28 mais 90 por libra peso. O julho, 2 dólares e 28 mais 85. O setembro, 2 dólares e 28 mais 10. E o dezembro, 2022, 2 dólares e 26 mais 20. Percebam que o mercado perdeu o patamar dos 2 dólares e 30 centos por libra peso, mas ainda assim apresentam uma condição aí considerável, tá? E nós temos também, já vou falar sobre isso, o novo levantamento da Conab, tá? Hoje já saiu às 9 horas, horário de Brasília, a nossa nova projeção para a safra de grãos do Brasil, tá? Então, inclusive, já temos esse dado no site, né? E já isso vai estar disponível para você aqui também no nosso Bom Dia Agronegócio. O meu editor aqui, o Mateuzinho, ele fala que se ele não ouve de manhã, né, a chamada da Carla Mendes, muito bom dia, agronegócio, o dia dele não começou.
Então, espero que para você seja assim também, né? Bom, falamos de café, lembrando que o mercado de café já está aberto para ti aqui no Notícias Agrícolas, tá? O título da Virgínia é Café recupera parte das baixas e avança mais de 150 pontos na manhã desta quinta-feira em Nova York. No Brasil, analistas mantêm cenário de preços firmes, olhando para Chicago, porque há a pressão do dólar, mas as altas dos últimos dias para o mercado cambial aqui no Brasil, né, uma valorização do dólar frente à moeda brasileira, ajudaram a formar preços melhores. Isso se estende para soja, para milho, enfim, tá? Petróleo sobe mais de 2% nessa quinta-feira com novos temores sobre a oferta. Países anunciam liberação de reservas de emergência. Eu venho falando sobre isso já há bastante tempo aqui no Notícias Agrícolas. E com este suporte do petróleo, o açúcar volta a subir, portanto, nesta quinta-feira na Bolsa de Nova York, segundo já pôde apurar o Jonathan Simeão para os dois mercados. Açúcar e petróleo já abertos para você também aqui no Notícias Agrícolas, tá? Olhando para a Bolsa de Nova York, nós temos para maio 19 centos mais 72 por libra, julho 19 centos mais 58, outubro 19 centos mais 62, março 19 centos mais 75 por libra, altas que variam aí de 0,4 a 0,7%, tá? Então, atenção em parte aos fundamentos, ao início da safra no Brasil aqui nesse mês de abril, e de outro lado, essas variáveis que são não efetivamente, não diretamente do mercado de açúcar, mas que exercem uma influência muito importante nesse mercado, que é o mercado de petróleo, completamente volátil ainda, no centro das discussões da guerra, tá? E naturalmente mexendo ali com essa movimentação toda aí do mercado de açúcar, ok? Bom, já a gente vai falar então sobre o mercado de grãos. Antes, eu quero trazer para vocês alguns comentários aqui, ó, que nós estamos recebendo no Instagram, no YouTube. Leane Medeiros nos mandando bom dia, Dona Eliana nos mandando bom dia, Dona Eliana, viu? E a soja, vamos falar já, pessoal, da Farley Fazendas, é isso? Farley Fazendas, já. Bom dia, na minha região a gente trabalha muito com a colheita de arroz. Qual o preço do arroz? Vou abrir aqui para vocês. O mercado do arroz está em alta, tá? Apesar do momento de demanda, de colheita, a demanda está um pouquinho melhor e a gente vê os preços subindo. No acumulado do ano, nós temos aí uma alta de 21% para os preços do arroz no indicador CPEA-IRGA, tá? Vou buscar aqui para vocês uma referência para o mercado de arroz. Deixa eu abrir aqui. Cotação simples, hein? Menu, cotações, arroz. Simples, tá? Ó, indicador CPEA fechamento de ontem, R$ 75,39 por saca, tá? Mercado físico, temos aí preços que variam de 68 a 80 a 96 reais por saca, tá? 68 para Rio do Sul, Santa Catarina, onde a gente tem ali uma proximidade da oferta, né, principalmente do Rio Grande do Sul, e em Sorriso, no Mato Grosso, R$ 96 reais, tá? Ontem a maioria das praças fechou com estabilidade nas cotações, tá? Mas o mercado tá aí valorizado, como eu falei, apesar das questões de avanço da colheita aqui no Brasil, tá? Olha só, eu vou até pedir para o meu editor buscar meu retorno para já a gente falar com o Marcos Araújo, né? Para a gente começar a alinhar aqui as informações. O Wesley, bom dia. Essa queda da soja vai continuar? Olha só, Wesley e amigos, né? Falar sobre se continua ou não é muito delicado. Por quê? Porque a gente está falando de um mercado onde inúmeras cartas estão na mesa e algumas dessas cartas estão se mostrando aos poucos, como é o caso da nova safra norte-americana, a questão climática lá para os Estados Unidos, a perda de safra que nós tivemos aqui na América do Sul, a demanda chinesa dando uma soluçada, a guerra, todo o movimento de quê? De lockdowns na China. Então, tudo faz parte de um processo bastante sério, né? Então, a gente está tentando entender. O que a gente pode te garantir, Wesley? Que a volatilidade, meu amigo, vai continuar e não vai ser pouca, tá? A volatilidade tende a ter uma vida longa e útil
ainda muito forte, tá? Então é difícil a gente cravar, né? Mas a gente vai falar com o Marcos já já e vocês vão entender melhor como vão ficar esses mercados, tá? Vamos lá. O Márcio Fagundes. Bom dia, Carla, tudo bem? Aqui somos muito bem informados no Brasil e no mundo. Obrigada, Marcos. Marcos não, Márcio. A Bia nos mandando bom dia, a Marisol nos mandando bom dia de Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul. Dona Neuza, bom dia. Guarulhos, São Paulo. Dona Neuza já morou em Guarulhos, viu? Secap. Eu gostava quando ela morava lá. Gostava de ir lá naquela casa. Wilson, obrigada, Wilson, pela sua participação. O que se espera para o preço da soja para maio? Vamos falar. O Léo Solange. Estou preocupada com a qualidade da semente para o plantio desse ano. Vamos falar. Bom dia de Itajaí, no Goiás. O Mário Augusto. Obrigada pela companhia, pessoal. A Glécia conosco também de Água Boa, Mato Grosso. E o Lucas, agradecendo aqui o Danilo, né? Olá. Bom dia. Pelo visto, essa medida provisória diz respeito somente ao Pronaf. Lucas, Danilo e amigos, vamos buscar mais informações sobre essas questões da seca, tá? Determinante que a gente entenda, porque a gente sabe que o que vocês passaram por aí não foi pouca coisa, né? Não foi pouca coisa. Vamos ver se Marcos Araújo já está conosco na tela. Imagino que ele já esteja chegando. Na tela não, na sala, aqui para a gente falar sobre o mercado de grãos, vamos falar sobre rentabilidade do produtor brasileiro, tá? E isso vai ser muito importante você monitorar, dada principalmente essa baixa do dólar, essa alta dos fretes, tudo isso vai fazer muita diferença para você, tá? O Marcos está chegando, ainda não chegou, mas está chegando. Enquanto isso, a gente vai dar uma olhadinha aqui nos preços da soja, nos preços do milho, do trigo, que ainda não abrimos, não é? Ainda não abrimos essas telas para vocês. Já vamos abrir já. Olha só. Soja, nesse momento, tem altas que variam de 4,75 a 6 pontos mais 75. O contrato maio, 16 dólares e 24 mais 50. O julho, 16 dólares e 8 por bushel. O agosto, 15 dólares e 68. O setembro, 14 dólares e 93. No milho, nós temos um dia de pequenas baixas sendo registradas. O contrato maio, 7 dólares e 52. O julho, 7 dólares e 44. O setembro, 7 dólares e 13. E o dezembro, 7 dólares e 3 cents por bushel. As perdas variam de 1 a 3 pontos mais 75. No trigo, as baixas também têm essa variação, à exceção do dezembro, que cai 6 pontos, mas também no vermelho o trigo hoje. Julho, 10 dólares e 37, o setembro, 10 dólares e 33, o dezembro, 10 dólares e 26 cents por bushel e o março, 10 dólares e 18 cents por bushel, tá? Bom dia, a questão dos fertilizantes, como é que tá isso no mercado internacional? Nos pergunta o Vitor Pires. Olha só, Vitor, os preços ainda estão em patamares muito, muito elevados, tá? E devem continuar assim e podem continuar subindo, segundo os analistas, segundo os especialistas, tá? A gente está no momento onde as ofertas são escassas e a demanda começa a se mostrar mais alta. Acho que Marcos Araújo já está conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Marcos, bom dia para você, meu amigo. Você me ouve bem? Olá, Carla. Bom dia a todos. Ouço perfeitamente. Tudo bem? Meu áudio também está bem? Tudo certo, tá ótimo. Que bom. Estou ouvindo bem, Marcos. Marcos, obrigado pelo aceitar nosso convite, por estar conosco aqui na manhã de hoje, estar com essa audiência qualificada do Bom Dia Agronegócio, no momento onde a gente vai precisar entender, né, Marcos, algumas contas para que o produtor possa principalmente garantir a sua rentabilidade e o seu planejamento comercial, né? Sem dúvida alguma, um ano safra aí que vai exigir muita habilidade de gestão, de gerenciamento do produtor e da produtora, diferentemente dos últimos anos que nós, tirando aí regiões que sofreram com grandes quebras de safra, mas graças a Deus nos últimos anos tivemos bons retornos financeiros para o agronegócio brasileiro, especificamente falando de soja, milho, algodão também. Agora nós temos que tomar muito cuidado com essa disparada do custo de produção e esse recuo da taxa de câmbio. Isso é um cenário que, para quem está pagando para ver e não está fazendo sua gestão de preço,
pode sair muito caro. Marcos, nesses últimos dias você tem alertado bastante também sobre a questão dos fretes, né? Nós vimos o dólar cair agressivamente, Chicago mantendo ali alguns patamares importantes, os prêmios também, mas quando a gente vê a formação de preços para o produtor brasileiro, certamente ele teve uma baixa nesses indicativos, nessas referências, enquanto essa questão dos fretes voltou a ser muito comentada por conta dos valores muito elevados. E esses dois fatores estão muito conectados a essa questão da rentabilidade, né? Sem dúvida, olha só, a preocupação nossa, se você voltar alguns anos atrás, nós tínhamos um custo logístico do Médio Norte ao Porto entre 90 a 100 dólares por tonelada da fazenda ao FOB navio. Porém, com essa elevação da nossa taxa de câmbio, 5,80 a 6, essa logística interna brasileira de 90 dólares houve um recuo para 60 dólares por tonelada. Ou seja, o Brasil, o sojicultor brasileiro, teve um ganho significativo da competitividade em função desse menor custo logístico interno. Agora, quando você pega uma expectativa de frete para 2023, já agora para 2022 no milho safrinha, não é descartado. Hoje, o frete Sorriso-Porto gira em torno de R$ 490 por tonelada, contra 280 a 320 numa média histórica recente. Se nós pegarmos o preço do óleo diesel a 6,80 a R$ 7,00 o litro, nós não descartamos desse frete ir a próximo a R$ 600 por tonelada. Portanto, se nós fizermos uma conta de R$ 600 o frete, com o dólar num patamar de 4,70, Carla, só de frete, esse custo logístico saltaria para 127 dólares. Com mais 7 dólares de despesa portuária, praticamente 135 dólares por hectare, por tonelada, perdão, para movimentar o milho safrinha da fazenda do Médio Norte até o FOB navio, e isso para a soja também. E esse impacto de 60, 70 dólares por tonelada reflete diretamente no bolso do produtor e da produtora. E, Marcos, enquanto isso está acontecendo, os produtores estão se questionando que momento é esse, né? Se é momento de avançar um pouco mais com as suas vendas e garantir que ele não tenha que arcar com fretes ainda mais elevados, ou se é momento de realmente ficar um pouco mais reticente, mais contido. Que momento é esse para o produtor, tanto de milho quanto de soja, na tua análise, Marcos? A gente tem espaço para que o produtor sofra um pouco mais essas perdas de rentabilidade, ou ainda há tempo para ele ir garantindo ali algumas oportunidades que o mercado ainda lhe oferece? Olha, Carla, é mais ou menos falar para o fumante que já está na UTI que não tinha que fumar, já chegou na UTI. Agora, esse é o problema, muita gente fica assistindo o mercado, vira rezador e não vira trader. Exato. Né? Mais importante do que uma opinião do analista é o próprio produtor rural, a produtora, saber onde o calo aperta. Portanto, se eu for falar de preços aqui, de expectativa de preço, e olhando a rentabilidade de um produtor, de uma produtora, sem saber o custo de produção, eu vou dar um tiro no escuro. É muito vago uma análise superficial dessa forma. Portanto, é o que nós falamos aqui na Greenvest e nós acreditamos em 4 pilares da comercialização. O pilar-chefe para o produtor rural é o lucro. Ano bom é quando tem lucro. E como que o produtor deveria avaliar a sua decisão comercial? Primeiro, a partir do seu custo de produção. Quantos mil reais por hectare eu estou gastando nessa temporada do milho safrinha 2022, por exemplo? Qual a minha produtividade esperada? Estou numa região de maior risco climático? Não, estou numa região de estabilidade climática, por exemplo, o Médio Norte. Pô, estou com uma expectativa de colher 120 sacas por hectare de milho safrinha, não tenho risco de geada, diferentemente do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. Então, o produtor tem que olhar isso daí. Olha, qual é esse preço do milho AD3? Hoje, o milho de setembro, R$ 86. Menos de um mês atrás, cara, esse milho na bolsa era R$ 12 acima do atual preço praticado. E aí nós temos aquela expectativa de que sempre o preço tem que estar subindo ad eterno. Então, o produtor rural, o produtor tem que avaliar isso daí.
temos uma queda acumulada muito rápida num curto período de tempo. Eu acredito que seja a melhor alternativa se proteger de preços através de put, opção de venda, seguro de baixa. Por quê? O produtor paga um prêmio por essas opções para ter uma garantia do preço mínimo desse teu milho, base Campinas. Mas, Marcos, e aí? Eu estou em Dourados, por exemplo. Você tem que pegar o preço do milho na B3, menos o seu diferencial de base, que nós chamamos de basis, menos o prêmio que você pagar, você vai ter uma referência do seu preço local em Dourados. Nós temos várias peças no tabuleiro agora, cara, que nós podemos ter uma mudança de preço muito drástica nesse mercado, com um viés de alta, tá? Por que isso daí? A se confirmar, nós temos toda uma insegurança de plantio na Ucrânia e na Rússia. Nós temos as questões de lockdown pelo Covid na China. Vários insumos não estão chegando nas fazendas na China. Lembrando que a China é o segundo maior produtor mundial de milho. E aí, nós temos estoques baixos nesse momento, com risco de segurança alimentar, coisa que pode favorecer uma alta dos preços. Os fundamentos são sólidos, são firmes para as commodities agrícolas. No entanto, todo um movimento global de vários países, vários políticos, para controlarem a inflação de alimentos, tem ocorrido essa pressão de curto prazo. E isso é um ponto que acabou se instalando no mercado, ali no radar dos participantes do mercado, com bastante força, né, Marcos? A gente via essa variável aparecer e perder um pouco de força, mas nesse momento onde há uma retroalimentação desse processo inflacionário, isso entrou como quase que um fundamento para o mercado e está sendo... exerce efetivamente uma influência muito severa sobre o andamento dos preços, né? Sem dúvida, é preocupante hoje demais. Você tem essa disparada do preço dos fertilizantes, as relações de troca de fertilizantes estão nos maiores níveis históricos e a recente queda dos grãos piorou ainda mais a situação para o produtor brasileiro. Nunca na história mundial nós tivemos uma crise especificamente de fertilizantes falando de potássio. Com o tipo de solo dos cerrados latossolos, com a nossa temperização e tudo mais, todo esse processo geológico, os nossos solos são muito dependentes de grandes aplicações de potássio. E agora, com esse problema inerente, nós acreditamos que não vai chegar a tempo de ter a demanda suficiente para atender a demanda brasileira nessa temporada 21, 22, 23. Muitos produtores serão forçados a aplicar uma redução significativa de potássio e fósforo em função da disponibilidade do produto a tempo. Marcos, diante dessas informações, dessas orientações, principalmente que você tem dado, o produtor tem começado a entender isso e evoluído um pouco mais com os seus negócios, ou ele ainda continua um pouco mais contido e realmente novos negócios estão travados no Brasil, com soja e com milho? Tem andado alguma coisa, mas um volume ainda muito baixo. O ritmo de venda do produtor, o farmer selling, está bem abaixo em relação ao seu histórico. Exemplo disso é o próprio milho safrinha. Tá? Muitos produtores aí estavam com a soja no Sorriso a R$ 184 a saca, para hoje em torno de 150. O pessoal estava apostando um pouco mais na soja, deixou o milho no segundo momento. E agora, com esse clima mais favorável, o pessoal tem buscado o mercado. E a liquidez no mercado doméstico está bem curta. Cara, você tem uma situação muito dramática também para o pessoal da suinocultura, grandes prejuízos na suinocultura, e quem tem maior poder de barganha nesse momento para pagar preços pelo cereal é o segmento de etanol a partir do milho. No entanto, as indústrias já, na sua estratégia, estão alongadas na compra aí, através de contrato a termo para outubro até novembro. Algumas reportam compras futuras já realizadas, cara. Agora, Marcos, apesar dessa condição e dessa perda acumulada muito rápida tendo acontecido, né, como você citou, ainda assim o produtor ele continua sendo adequadamente remunerado, os preços, apesar de
bem mais baixos das máximas que nós já testamos esse ano, ele ainda encontra uma remuneração adequada e uma capitalização segura para a safra 22-23, que vai ser cara? Olha só, cara, conversando ontem até com alguns clientes nossos, pessoal lá do Médio Norte, no Mato Grosso, comentando, por exemplo, o preço futuro a R$ 68 uma saca de milho. Se você pegar uma produtividade esperada de 120 sacas por hectare, é uma receita de R$ 8.160 por hectare. Se nós considerarmos um custo total do milho safrinha 2022, incluindo remuneração dos fatores, algo em torno de R$ 5.000 por hectare, tá? Incluindo depreciação, redução dos fatores, você tem um lucro de R$ 3.160 por hectare. O que, historicamente, falando dessa receita em reais por hectare, é um lucro bem considerável, muito acima da média histórica. Certo. Para a soja, essa conta também ainda fecha bem, Marcos? Bom, para essa safra 21, 22, que o pessoal colheu, e mesmo a soja R$ 150, o preço é bem interessante. O problema maior, cara, vai ser para a safra 22 e 23, se nós pegarmos, por exemplo, essa condição, liquida uma soja no porto a R$ 168 a saca. Se nós pegarmos um frete de R$ 600 a tonelada para o ano que vem, são R$ 36 por saca de frete. Então, R$ 168 a soja no porto liquidaria nas condições atuais do mercado futuro na soja e sorriso a R$ 132 a saca. Se nós pegarmos uma produtividade de 65 sacas por hectare, estamos falando de R$ 8.580 por hectare de faturamento. Os custos da soja para o ano que vem, para quem se antecipou nas compras dos fertilizantes para trás, tá ok? Se nós pegarmos um custo em torno de R$ 6.000 por hectare, daria uma margem de 2.580. Isso, deixa eu só confirmar a nossa previsão aqui. Nós recomendamos comprar fertilizantes, por exemplo, se você aplicar 80 pontos de fósforo e potássio por hectare, teria gasto em torno de $300 por hectare. Hoje essa conta subiu bastante. Marcos, logo no começo do Bom Dia Agronegócio, uma das primeiras perguntas que chegou aqui para nós foi o seguinte, foi a Neide Rosa. Ela disse o seguinte: Carla, você acha que já devemos começar a focar em travas para a safra de 2023 ou ainda é muito cedo? Acho que nunca é muito cedo, né, Marcos, para pelo menos começar a pensar, estudar e ver qual é a melhor estratégia para você, né? Primeiro de tudo, você tem que avaliar teu custo de produção. Custo de produção, produtividade e o preço de venda. Se eu for te falar de preço de venda sem saber tua produtividade e custo, eu vou estar fazendo um desserviço com você. Agora, se você tiver numa realidade dessa, de um custo de R$ 6.000 por hectare na tua soja, nessa produtividade que eu estou te falando, de 65 sacas por hectare, e você vender a R$ 130 no ano que vem, veja que você tem um lucro de R$ 2.580 por hectare. Há 4 safras de soja para trás, o lucro médio no Mato Grosso foram R$ 400 por hectare. De 400 para 2.500. Então, é bem verdade também que uma colheitadeira de 1,5 milhão em 2002 saltou para 3, 3,5. Você tem que olhar com todo carinho isso daí. Depois que passa, depois do doutor amarrado, todo mundo quer passar a mão. Mas é o que a gente vinha alertando. Se você pegar o nosso histórico aí, para quem é assinante da nossa consultoria, nós vimos alertando principalmente esse dólar futuro para 2023, essa curva de dólar futuro de 3, 4 centavos ao mês, para você pelo menos vender uma parte da sua parcela, pensando principalmente na parcela de maquinário para trás. Nós tínhamos preços futuros da soja 150 a 160 reais. Aquela parcela de maquinário que você fez o teu finame lá atrás com uma soja de 70 reais, se você fosse vender uma parcela de soja para 2023 com uma soja de 160, você vai ver que o poder de compra do produtor tinha aumentado bastante, essa relação de troca diminuiu, aumentou o poder de compra do produtor rural. Então o produtor tem que estar avaliando isso daí. Hoje as grandes oportunidades e a grande diferenciação de sucesso não é só você estar cuidando, com todo respeito aos colegas agrônomos de campo aí, não é só você estar cuidando da questão de fertilidade, questão de tratos culturais, quais defensivos está usando, mas a comercialização
tem proporcionado excelentes oportunidades de maior receita financeira. E poucas pessoas têm dado a devida importância. Infelizmente, depois que o mercado desaba, aí mexe-se na ferida e muitas pessoas vão agora querer correr atrás do prejuízo. É o que eu sempre falo para vocês. As melhores oportunidades de garantir lucro é quando o mercado está num rally, numa alta de preço. E, infelizmente, é nesse momento que muitas pessoas dizem o contrário, que não é momento de venda. Aí o mercado cai e agora a gente fica numa saia justa aí para poder administrar essa situação. E, Marcos, se passou desse problema, né, por este problema, nesta safra 2021-22, não olhou tanto para a sua comercialização, vai começar a olhar a partir de agora, que a 2022-23 seja diferente, né? Porque a gente está aqui trazendo essas orientações, dando esses caminhos. Todos os dias aqui eu falo sobre este blog incrível que a Agrinvest tem, que é a inteligência.agrinvest.agr.br, que são insights de quem está dentro do mercado, né? E ali tem as ferramentas todas que vocês disponibilizam para o produtor, né? Com um serviço muito completo para falar sobre isso, né? E a gente precisa falar mais sobre isso, mas o produtor também precisa querer ouvir, né? Precisa entender que de nada adianta ele aumentar todo ano o teto produtivo se na hora de vender ele não exerce o mesmo esforço, né, Marcos? Já passamos dessa fase. Pois é o que a gente fala, né? Numa atividade agropecuária, Carla, basicamente são 4 tipos de riscos. Um risco operacional, uma plantadeira mal regulada, por exemplo, um risco de crédito, você tiver uma situação delicada, não conseguir ter crédito numa revenda no banco, numa trading para comprar seus insumos. Você tem um risco de clima, um veranico, uma geada, por exemplo, e você tem um risco de preço. Risco de preço nós gerenciamos em bolsa, através das ferramentas de proteção de preço. Contrato futuro, opção de venda, que é a put, opção de compra, que é a call. Portanto, quando vocês fizerem aquelas vendas futuras, nossa, por exemplo, uma soja de R$160, estava dando lucro para o ano que vem, nessa realidade de custo que eu citei para vocês, em torno de R$5.000 por hectare, quase R$5.000 por hectare de margem. Para a sojicultura, isso é um baita de um lucro histórico. Mas, Marcos, eu tinha aquela condição agora de que o mercado poderia bater 18, 19 dólares o bushel. Sim, se você fez uma venda futura para garantir o teu lucro, e se você quer dormir tranquilo, você tem que saber que existem ferramentas de proteção de preço para proteger essa venda. Por exemplo, uma compra de call. Então, o produtor rural, o brasileiro, infelizmente, ele está acostumado a uma comercialização tradicional do mercado físico. Isso. Ele só tem um tiro na carabina. Ou acerta ou erra. E quando você daí parte para o mercado de derivativos, não na especulação. Bolsa foi feita para produtor rural gerenciar o risco de preço. O produtor já especula demais por natureza. A famosa frase de uma indústria céu aberta. Portanto, o produtor deveria ir na bolsa, fazer o seu dever de casa, fazer sua proteção, que nós chamamos de hedge. O problema é que muita gente no Brasil também, culpa de corretores, induzem, e é uma questão psicológica do ser humano também, de ir para a bolsa e começar atividades especulativas. Aí o cara está especulando 2 vezes. Isso daí gera um grande problema, por isso que, infelizmente, muitos produtoras são reticentes a operar em bolsa, porque são induzidos a uma atividade especulativa no mercado de bolsa. Mas a gente está aqui para tentar mudar esse cenário, né, Marcos? Marcos, para a gente, né? Vamos juntos. Marcos, para a gente finalizar, queria saber qual o seu sentimento para o relatório mensal de oferta e demanda que o amanhã, se é um relatório importante que vai chamar muita atenção do mercado, ou se agora a gente está concluindo só a safra, os dados da safra 21-22 e vamos esperar pelos dados da safra 22-23. Vamos lá, vai ser um mercado sim importante, não creio que trará grandes volatilidades, tá ok? Nós tivemos agora os estoques trimestrais de soja, tivemos os dados de intenção de plantio, acredito que particularmente esses dados de intenção de plantio dessa área de soja foi superestimado. Quando você pega o custo americano versus preço futuro do milho e da soja na Bolsa de Chicago, você vai ver que o milho é muito, apesar da disparada de custo do milho, a rentabilidade do milho é muito maior do que da soja para o produtor norte-americano, e a essência do americano, ele é apaixonado pelo plantio do milho. Bom, a expectativa do mercado, portanto, é que para a soja
seja um estoque de 262 milhões de toneladas de bushels, contra 285 no mês passado, uma redução praticamente de 600 mil toneladas nos estoques finais americanos. Isso porque o ritmo de exportação da soja norte-americana está bem avançada, podemos ter uma revisão para cima dos dados de demanda nos Estados Unidos dessa temporada 21-22, que acaba em agosto, e aí dá um enxugamento dos estoques, e vocês vão ver para frente que, do ponto de vista de suprimento, de produção mundial, nós temos uma baita incerteza a nível mundial nessa temporada 22-23. Qualquer ameaça climática nos Estados Unidos reduz barbaridade os estoques americanos e logo mais também vai cair a ficha do mercado de que a produção no Brasil, o plantio nessa temporada 22-23, está sim comprometido pela possibilidade inerente de uma falta de fertilizantes a tempo da produção. Temos problemas de questão de qualidade de sementes nessa temporada, aqui para o Brasil. Vários estados, como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sofreram bastante com essa seca, consequentemente o vigor e a qualidade das sementes de soja foram afetados para a temporada 22-23. Isso tudo aí, logo mais, vai bater a porta do mercado. E também a China hoje, desde outubro, não está exportando fosfatados. Isso daí compromete barbaridade o nosso plantio aqui. Bom, a gente vai acompanhar, né, Marcos? Eu te agradeço muito mais uma vez por estar conosco, por sempre trazer informações tão completas e principalmente orientações para o produtor que nos acompanha aqui no Bom Dia Agronegócio, viu, Marcos? Foi um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Espero que estejamos juntos mais vezes aqui nesse novo quadro agrícolas, não tão novo, mas recente, para que a gente possa ter essa interatividade aqui com os nossos produtores. Obrigada, Marcos. É um prazer, desejo sucesso, cara. Obrigada, Marcos. Até a próxima, viu, meu amigo? Bom dia para ti, um abraço. Até mais. E o locutor Giovanni Rocha, ó, bom dia, parabéns pela live, tô aqui na Tecnoshow de Rio Verde, Goiás, obrigada pela audiência, viu? Aliás, obrigada pelas perguntas, obrigada pela interatividade, vocês são incríveis, como sempre. Senhoras e senhores, eu vou terminando por aqui o nosso Bom Dia Agronegócio, mas com o que eu já havia prometido, informações sobre a nossa segunda edição da premiação A Melhor História de um Agricultor. As inscrições estão para ser abertas, tá? Você vai ver um vídeo que vai falar um pouquinho sobre isso na sequência aqui da minha despedida e já vai preparando a sua história para mandar para nós, tá? A gente vai ter a revelação aí do regulamento e dos finalistas nos próximos meses. Vai ser muito especial para nós promover essa premiação esse ano, já que o Notícias Agrícolas comemora 25 anos, né? E já adianto também que a Agrinvest, ó, tá ajudando a apoiar essa premiação, promovendo capacitação para os vencedores. Você vai saber mais nos próximos meses, tá certo? Então, fique com o nossa chamada aí para a premiação da Melhor História de um Agricultor e a gente volta a se encontrar amanhã, tá certo? Boa quinta-feira para você. Até amanhã. E para comemorar o Dia do Agricultor, mais uma edição do prêmio A Melhor História de um Agricultor. Depois do sucesso da primeira edição, chegamos com a edição de 2022 melhorada e para comemorar não só o Dia do Agricultor, mas também uma comemoração importante para o Notícias Agrícolas, né, Alex? 25 anos ao lado do produtor rural. E você conta a sua história pra gente. A gente tá louco para saber o que você tem feito nesses últimos 25 anos, como você tem trabalhado, como a sua família está envolvida no seu negócio. Enfim, boas histórias para que a gente possa premiá-las. É isso mesmo, que a gente quer saber é conhecer, na verdade, as histórias que estão por trás do agronegócio brasileiro, as pessoas e as famílias, e a gente está esperando você com a sua história. Nos próximos dias, mais informações para você saber como participar desse prêmio aqui no Notícias Agrícolas. Não deixe de participar.